Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Luiz Máximos, vamos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a saga Crepúsculo, como criaram os livros, por que ela criou os livros, a história dos livros, a saga da saga para chegar no cinema, todos os filmes, um pouco sobre o Edward, a Bella, Robert Pattinson. Tô zoando, eu não vou falar sobre isso. Eu gosto de começar os vídeos assim, porque às vezes você deixa o YouTube indo, e aí se alguém pegar de surpresa, é isso. Porque sempre vai uns vídeos do nada, assim, você tá ouvindo, aí você esquece, você sai, quando você volta tá uns vídeos que você nem gosta do conteúdo, mas tá lá. É mais pra, tipo, uma piadinha, sem graça, mais uma piadinha. Essas piadas de tiozão, eu tô virando tiozão, já tô com 44, então vai ter essas piadas de tiozão. Então vamos lá, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre O Cavaleiro das Trevas. Eu falei que ia falar sobre a terceira série, só que eu vou tentar também falar sobre aquele monte de quadrinho que meu pai trouxe de uma vez, que eu não especifiquei os quadrinhos, assim, eu não falei um pouco sobre os quadrinhos e como foi eu ler esses quadrinhos. Então eu vou fazer esses vídeos falando um pouco da experiência que eu tive lendo esses quadrinhos para me lembrar no futuro distante, né, de como foi. Porque eu vou esquecer, todo mundo vai esquecer. Então vamos lá. Então, antes de começar a falar, vou dar um recadinho para vocês. Amanhã, dia 16, hoje é dia 15. Amanhã, no dia 16, às 8h30, eu vou estar no canal Fan of Heroes, do queridão Caio Santucci, e vou participar de um debate junto com o Diego Moro, da Script Editora, meu queridão, a Samela Hidalgo e mais um rapaz que, desculpe, queridão, não sei o seu nome porque não está marcado lá. Tá aí Racer Pod, que eu acho que é o outro podcast. Então a gente vai falar sobre o The Batman. Eu conversei com o Diego a semana passada sobre o filme e ele perguntou por que eu não gostei. Aí ele ia participar desse podcast e falou: um amigo meu não gostou do The Batman, chama ele. Aí o queridão Caio me chamou. Então amanhã, às 8h30, no canal Fan of Heroes, do queridão Caio, eu vou estar lá, beleza? Para falar dessa obra-prima que é o The Batman. Beleza, queridões? E outra coisa também. Eu sempre falo nos meus vídeos dos meus amigos, o Dedé, o Davi, Taizinho. O Elvis me encontrou ontem no vídeo, não sei como ele me encontrou. Mas, pô, Elvis, saudade de você, queridão. Muita saudade também. A gente viveu a infância e a adolescência juntos, passamos por muitas coisas. Pô, foi. Os amigos mais antigos são os mais queridos, né? Então, tipo, lembro com carinho do que a gente fazia quando a gente era moleque, jogava bola, fazia clubinho, quando a gente começou a sair, tipo, em danceterias, né? Tipo, ele foi já pra Mirante, lá a cidade que meu pai mora. Ele foi no carnaval e foi uma vez, tipo, que a gente foi, acho que no meio do ano, em julho ele foi também. Bons tempos, bons tempos, bons tempos. Abração, tô com saudade de você, Alvizinho. E ele falou do mesmo jeito: Ô, Gordinho, é o Elvisinho, igual ele falava. Show de bola, show de bola. Então vamos lá. Então vamos falar hoje sobre o Cavaleiro das Trevas, HQ que me fez, tipo, pirar no personagem, naquele monte de HQs que meu pai me deu. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas é a HQ que eu mais tenho versões diferentes. Tudo que é versão diferente que eu encontro, eu compro. Então eu tenho japonesa, que a minha esposa me deu uma versão japonesa. Pra quem não sabe, minha esposa é japonesa, é mestiça de japonês. A família dela é japonesa, do pai. Eu tenho versão espanhola. Eu tenho versão alemã. Eu tenho versão de um monte de versão do Cavaleiro das Trevas. Nacional. Eu não peguei todas, vamos supor, a da Panini eu não peguei com todas as capas diferentes. Né? Mas eu peguei quando saía na editora Abril, quando a Panini lançou o primeiro encadenado, eu peguei. Eu não pego, tipo, vai lançando todo ano, eu vou só pegar por causa de uma capa diferente. Não, eu pego por quando tem alguma coisa diferente. Vamos supor, a última que eu peguei no Brasil foi a Noir, entendeu? Eu não peguei a gringa, mas eu peguei o que aconteceu no Brasil. É, então, eu gosto muito desse quadrinho. Aqui, onde eu gravo, é a minha prancheta. E aqui tem uma estante que tem os bonecos fechados lá em cima, as revistas raras no organizador. E aqui tem um monte de quadrinhos. E aqui tem uma partilheira, bem do lado esquerdo aqui, que tem as revistas de coração, assim, sabe? Tem todas as revistas com o selinho do Batman 50 anos. Tem a Queda do Morcego, os encadernados da Queda do Morcego. E tem Cavaleiro das Trevas e Gotham by Gaslight, todas as versões eu guardo aqui. Porque são as histórias que eu amo. E eu coloquei ontem a saga do Batman, porque quando eu comecei a ler os quadrinhos,
Então são aquelas histórias do coração, sabe? Então eu deixei elas aqui do lado. Então eu vou falar do Cavaleiro das Trevas, que assim, quando eu li o Cavaleiro das Trevas, eu conheci o Cavaleiro das Trevas pelo Davi, já falei antes. O Ari, o irmão dele mais velho, tinha o Cavaleiro das Trevas, o Davi falava muito do Cavaleiro das Trevas, e aí um dia ele me mostrou na casa dele, e meu pai me deu o quadrinho. O Almir também tinha o Cavaleiro das Trevas e sempre falava. E sabe o que é mais engraçado? O Dedé, meu amigo, que nem lê muito quadrinho, até ele tem o Cavaleiro das Trevas. Porque, tipo, todo mundo quase comprou o Cavaleiro das Trevas na época. Então, porque é uma história foda. E assim, você, geração mais nova, você, tipo, ovo maltino, tô brincando. Você que é mais novo, tipo, 20 anos, 15 anos, 16 anos, tentem ler o Cavaleiro das Trevas com a cabeça da época que ele foi feito, entendeu? Entenda como ele revolucionou os quadrinhos. Então, vamos supor, lá nos anos 80, os quadrinhos eram igual essas importadas que eu mostro pra vocês. Era um quadrinho, tipo, com acabamento, tipo, papel jornal e capinha e beleza. Não tinha nada de diferente. O Frank Miller, além de revolucionar o Cavaleiro das Trevas com a narrativa, a história e, tipo, até a arte, porque, tipo, mudou um pouco o paradigma daquela arte mais acadêmica, mais perfeitinha, também mudou o jeito que o quadrinho era apresentado, que o quadrinho era consumido. Um papel melhor, um formato melhor, entendeu? Cores diferentes. Tudo foi bem planejado. Na época o Frank Miller estava voando, entendeu? Então assim, separem a obra do artista. O Frank Miller de hoje não é aquele cara lá. É difícil o artista se manter sempre no mesmo nível. É difícil. O cara tem o seu auge, que é quando ele explode, e ele só tem que manter, tipo, não o sucesso, que às vezes eles não conseguem manter o sucesso, mas manter, tipo, o que ele construiu. E o Frank Miller passou por doença, ele ficou loucaço quando teve o 11 de setembro, porque ele perdeu amigos, ele morava em Nova York. Então, assim, são coisas que não dá pra gente entender o que passa na cabeça do cara. Então, assim, hoje você vê o velhinho todo torto, porque ele ficou doente, um monte de coisa, mas o cara, tipo, dos caras clássicos, Alan Moore e Frank Miller pra mim, Frank Miller escreveu muita coisa muito boa. O cara é muito foda. O Cavaleiro das Trevas é muito foda. Então tentem ler com a cabeça na época. A mesma coisa, tipo assim, você vai ler a Divina Comédia, você não tava naquela época. Você vai ler, tipo, os Lusíadas, você não tava naquela época. Então tenta imaginar. É a mesma coisa de você ler um filósofo. O jeito que ele pensava as coisas era o mundo que ele vivia naquela época, entendeu? Então não dá pra você... O mundo não começou quando você nasceu, entendeu? Eu vejo muitos críticos, até críticos mais velhos, quando eles fazem a crítica, vamos supor, do filme do The Batman, eles não falam nada do Batman Begins, que é um filme que saiu faz, tipo, nem 20 anos. Então eu falo, o primeiro filme do Batman, não, tem o The Batman lá, tem o Batman Begins, entendeu? As pessoas meio que, ou não sei se faz de propósito, meio que esquece um pouco as coisas que eles acham que não são interessantes, para pensar em outras coisas. Então, leiam com a cabeça da época. Tentem, não com a cabeça da pessoa porque você não viveu, mas tentem pesquisar um pouco a época que a revista foi feita para você um pouco entender o que é. Porque o quadrinho é arte, e a arte reflete o período que ela foi feita, entendeu? Então o renascentismo é aquele período, tipo o cubismo é aquele período, o impressionismo é aquele período, tudo é cada período. O cinema não é um período, o cinema novo do Brasil é um período, então você tem que, entendeu? Tentar entender o período que foi feito e aí você começa a ler a revista. E assim, não compare com as revistas que você lê hoje, sempre é diferente. A arte sempre muda, entendeu? Então vamos lá. Então assim, ó, o Cavaleiro das Trevas que eu li, o primeiro Cavaleiro das Trevas que eu li, foi o que papai me trouxe, que foi essa edição que é o encadernado do Encalhe. O que é o encadernado do Encalhe? Os caras pegavam aqui, ó, essa aqui é a primeira edição que saiu no Brasil do Cavaleiro das Trevas, tá? As cores são diferentes porque, ó, vou pôr um link do Confins do Universo que eles fizeram sobre o Cavaleiro das Trevas e eles explicam essa coisa da cor e as capas serem diferentes, tá? É o melhor Confins. É o melhor episódio de podcast que eu já ouvi, é esse Confins do Cavaleiro das Trevas, que eu adoro. Esse episódio eu vejo, ouço ele direto, acho que uma vez por mês eu ouço esse episódio. Então o que é o Encalhe? Quando essa revista saía, ela saía, ficava 30 dias na banca e o jornaleiro que não vendeu, ele devolvia para a distribuidora, que devolvia para a editora. A editora colocava no estoque.
Aí quando era minissérie assim, o que a editora fazia? Eles refilavam, que é recortar a ponta aqui da revista para ficar retinho, né? Porque ficava meio amassado, e juntavam, arrancavam a capa e juntavam no encadernado. Se vocês verem, o encadernado ele é menor, ó, que a edição original, tá vendo? Porque eles cortavam a edição. Então, mas assim, não perdeu nada da história, não comprometeu nada do que a gente estava vendo. Então esse aqui foi o primeiro que eu li. Papai me trouxe, e aí eu acho que eu li ele na semana que meu pai me trouxe, eu acho que eu li umas 3 vezes. Porque eu gostei muito dessa história, tá ligado? O Almir também falava. Porque assim, eu conheci pelo Davi, pelo irmão do Davi, mas o Almir já falava que era foda. Então todo mundo falava que era muito foda, muito foda, muito foda. E quando eu li, eu realmente comprovei que era muito foda. Então, assim, cara, pra quem não sabe o que é a história. Lá nos anos 80 tinha a Guerra Fria, que era tipo uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que era a Guerra Fria? Era uma guerra sem combate. Era uma guerra de ideias, de ideologia. Era uma guerra que era até tipo. A guerra deles era até na Olimpíada, quem ganhava mais medalha, quem chegava primeiro na Lua, quem soltava o melhor satélite, quem tinha maior tecnologia, quem tinha mais números de ogivas nucleares, entendeu? Essas coisas. É uma guerra que, assim, teve o combate de KGB, que era e o FBI ou a CIA, eles tentavam descobrir o que o outro estava fazendo. É, combates pequenos, entendeu? Não combates com exército, mas coisas tipo com agentes secretos, com soldados infiltrados, essas coisas. Então, na época que a HQ foi feita e na época que a história se passa, a gente estava prestes a ter uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Socialista das Repúblicas Soviéticas, a União Soviética, vai. Então, os vigilantes, os heróis foram proibidos nos Estados Unidos. O Batman parou de ser Batman quando o Jason Todd morreu. Então, o único herói que está nativo é o Superman, mas ele está meio que escondido, fazendo a mando do governo americano para fazer umas missões. As missões, né, que eu falo que os agentes secretos faziam, né? Aí ele vai lá, derruba um porta-aviões dos caras aqui, destrói uma coisinha ali, sabe? Aquela coisinha meio na surdina. Então, Gotham City tá indo pro caralho, tem agora a Gangue Mutante, que é uma gangue que tá influenciando a juventude, então isso é sempre preocupante, a juventude ser influenciada tipo de uma maneira negativa. Então a cidade tá indo pro caralho, e aí o Batman volta a usar a sua roupa, e é bem legal quando ele tá tomando banho, o Batman conversando com o Bruce Wayne, entendeu? Falando que ele é uma casca vazia, que ele não é nada, que ele brilha mais forte a cada dia dentro dele, e ali volta a ser o Batman. O comissário Gordon tá se aposentando, então a história é uma história muito, assim, ela tem política, ela tem era da época da Guerra Fria, mas ela tem até fala sobre o governo de Gotham, a corporação da polícia de Gotham, entendeu? A política mundial. Então, assim, é uma história, tipo, é uma história foda, cara. Eu não vou contar ela inteira, ver o Confins, que eu não gosto de contar a história inteira. Mas todo mundo já sabe, conhece a história, entendeu? Então, pela capa já dá pra saber o que acontece no final, né? Então, aí aparece uma nova Robin, a Kelly Kelly, inspirada pela volta do Batman, ela aparece, entendeu? Então, aí tem vamos supor, tem os mutantes destruindo a cidade, tem a guerra quase eminente nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos, e para pôr a cerejinha no bolo, tem o Coringa no meio. Entendeu? Então é uma história muito foda mesmo. Fala um pouco sobre o Al Jordan foi para as estrelas, a Mulher Maravilha voltou pro povo dela. Então fala um pouco o que os heróis vigilantes, depois que teve essa lei, foram embora, entendeu? Então o presidente americano é retratado com a cara do Reagan. É muito foda, cara. É uma história muito legal mesmo, muito legal mesmo. Aí vai ter uma nova comissária na história. Então, assim, leiam, é foda, é muito foda. Então, assim, o que essa história revolucionou? Essa aqui, ó. Vamos supor, essa aqui é a edição original do Cavaleiro das Trevas. Ó, essa aqui é a edição original do Cavaleiro das Trevas, que saiu lá nos Estados Unidos.
Então, ó, ela já era diferente do que saía. Então ela é uma edição que tem lobadia quadrada, né? O papel é melhor, a capa é cartonada, bonitinha. Tipo, a impressão, ela é bem melhor do que saía. O papel é melhor, a cor da Lee Valley é muito foda. Não sei se eu falei, mas ela é escrita e desenhada pelo Frank Miller, arte final do Klaus Jensen e as cores são da Lee Valley. Tem a versão no ar, só que a versão no ar é mais para quem desenha, porque a cor faz a ambientação da história. Tipo, com a cor você consegue ver noite, dia, tipo explosão atômica, tipo tá inverno, tá com cores mais o céu tá cinza, essas coisas. Então, é, o Frank Miller também pregou pelo capricho. Ele inaugurou o formato Prestige, que é esse formato com revistas mais com acabamento mais foda, entendeu? Com as cores mais foda. Então a gente não tinha esse degradê, ó, nos quadrinhos daquela época, ó. Essa coisa da luz, esse é só um amarelo, tudo cinza e o Batman da cor dele aqui embaixo, entendeu? Então tudo isso também foi muito bem pensado pelo Frank Miller na hora dele fazer a história. Não só a narrativa, a história, a arte também, mas também o formato que a revista ia ser editada. Então é uma edição foda, galera. Vão atrás que é foda. Eu tenho um monte de edição, eu não vou mostrar todas, mas eu vou mostrar algumas só. Ó, quando saiu o primeiro encadernado lá, ele saiu com introdução do Alan Moore e parou de sair. Isso aqui não é encalhe, é um encadernado que saiu pela DC. Saíram dois encadernados lá nos Estados Unidos, esse pela DC e tem um outro que é da Warner Books, que tem a capa da edição japonesa que eu vou mostrar para vocês. O Cavaleiro das Trevas ele saiu durante muito tempo só com uma introduçãozinha e com a história. Aí só quando ele fez 10 anos, começou que saiu essa edição de comemoração de 10 anos, também saiu uma edição grande numa caixa que custava $100 na época. Para mim comprar foi foda, porque tipo veio o recado, eu falei que ia comprar, cara, e fiquei juntando, fiquei fazendo, não saí para lugar nenhum, cara, para comprar a revista. Então, meu pai dava a grana pra mim na Muito Prazer, mas tipo, coisa a mais assim, eu tinha que pegar com a minha grana. Acho que na época até não peguei algumas coisas que eu peguei depois, só pra pegar a edição especial. E eu peguei essa aqui. Ela tem uma capa nova, feita com o desenho do Frank Miller na época. Tem umas ilustrações novas que ele fez. Aquela edição em duas partes que a editora Abril lançou, que ele lançou. A editora Abril lançou em 87, depois lançou em Cali. Aí depois nos anos 90 lançou em 4 partes, com as capas originais que não tinham saído. Aí depois eles lançaram em 2 partes. Uma era essa capa e a outra era a capa do raio. Então, e essa aqui, ela tem extras que não tinham nas outras edições. Então o que ela tem? Ela tem as capas originais das revistas, das edições, né? Parte 2, parte 3, parte 4, tem as capas originais. Ela tem. Nossa, eu pus errado, eu pus a parte 2. Eu pus a parte 2 com a parte 4. Não, livro 3 tá certo. Ué, erraram aqui, cara. Erraram aqui. Colocaram o livro 2 no lugar do livro 1. Agora que eu vi. Book 2, Book 3. Tá errado. É o contrário. Então, aí tem os extras, ó. Tem essa capa que é da edição da Warner Books, tá ligado? Que é uma edição diferente. Tem um pouco do Frank Miller, tem o roteiro, uma parte do roteiro, com alguns esboços que o Miller fez na época. E é legal que o Batman tinha uma construção totalmente diferente do Batman que a gente vê na obra depois. Então essa edição é bem legal mesmo. Então, assim, eu tenho uma edição que vem na caixa que vem uma máscara, eu tenho uma edição com capa de couro, eu tenho uma edição que é uma caixa que vem os 4 números separados. Então essa é a única que eu compro. Tem a edição espanhola que eu já falei, alemã, tem edição tipo de um monte de lugar. E tem essa edição japonesa aqui, ó, que a minha esposa me deu. Que é engraçado que ela é a edição de 10 anos, essa edição que saiu de 10 anos, só que ela tem a introdução do Alan Moore, que não tá saindo mais em lugar nenhum. Ó. Eles colocaram a introdução do Alan Moore. Ó. Tudo japonês. Porque é japonês. Então é uma edição bem legal. Ela é dos anos 90. Então. Foda, cara. Tudo em japonês. Então é uma edição bem legal com a capa
da Warner Books. Eu lembro que essa aqui eu comprei na Muito Prazer. Tipo, eu ficava vendo as duas, não essa, né? A outra edição. E eu ficava pirando, falando, cara, tem que pegar essa, porque a gente não tinha essa capa do raio, né? Lá nos anos 90, ela não tinha saído ainda, né? Então lá em 93, 94 eu ficava, caralho, cara, tipo, que capa foda, né, cara? A gente ficava tipo. Então, assim, é uma puta história legal. Então vejam o Confins, que fala do Cavaleiro das Trevas, que é um Confins bem legal. O Mansão Wayne também fez um episódio legal. Eu vou pôr também o do Mansão Wayne. Mas eu gosto muito o do Mansão Wayne, eles levaram o JP Martins, que é o editor da revista e o tradutor. E o Confins é o pessoal do. É só o pessoal do. É só o pessoal do podcast, os quatro principais. Mas é muito foda. As histórias deles, lendo a revista, também são bem legais. Então, assim, é uma HQ foda, cara. Eu lembro, cara, como eu gosto dessa HQ. Eu tenho os bonequinhos também. Aqui eu deixo o. Eita, derrubei a bonequinha. Aqui eu deixo o tanque do. Eu deixo o tanque da Eagle Moss. Do Cavaleiro das Trevas. De tanto que eu adoro essa HQ. Eu acho ela muito foda. E esse tanque eu acho foda. Quando ele apareceu no Liga da Justiça do Zack Snyder, tipo, o Zack Snyder não devia ter soltado isso no teaser, tá ligado? Ele devia ter esperado pra ver no filme, que ia ser muito mais foda a gente ver o tanque lá no filme, tá ligado? Eu lembro que hoje, tipo, pra encontrar isso com preço legal é praticamente impossível, tá ligado? Eu lembro que eu paguei, tipo, na época que eu comprei, já era caro, eu paguei 300 pau. Eu paguei na Limited Edition. Foi na Limited Edition que eu peguei. Mas eu fechadinho, com a revistinha, o saquinho especial e tudo. O saquinho eu deixei guardado. Esse é um dos únicos que eu tirei da coisa. Os meus Dragon Balls eu deixo sempre no plastiquinho que vem a edição. Mas esse eu tirei. E aí eu tenho os bonequinhos também que saiu, o Coringa, o Superman, o Batman com Armadura, o Líder Mutante. Eu tenho o Filho do Morcego também, que é o carinha com a jaquetinha azul. Porque é uma HQ que eu gosto muito, assim. Então, assim, é o que eu falo. Tipo, da coleção eu só pego essas coisas agora. Eu não fico mais pegando um monte de coisas. Não, só quando sai uma coisa de alguma HQ foda. Porque a gente vai ficando velho, vai ficando maduro e vai percebendo que tem aquela época que tudo aquilo é legal. Tudo aquilo é mágico, tá ligado? Pra mim a época é quando eu li essas revistas. Então é isso, beleza? Então eu falei do Cavaleiro das Trevas. E aí assistam lá a live. Tentei dar uma olhada lá. Eu não conheço o canal, vou ver uns vídeos hoje enquanto eu estiver. Ouvir, né? Uns vídeos enquanto eu estiver trabalhando. E é isso aí, beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Beijos e abraços. Se cuidem, qualquer coisa dá um grito aí, que eu estou sempre aqui, beleza? Então é isso aí. Se cuidem, fiquem bem. E, pô, legal você ter me encontrado, Elvisinho. Elvis é gente boa demais, beleza? Então é isso aí. Se cuidem, amigos. A gente vai se falando. Beijos e abraços. Se cuidem, meus queridos e minhas queridas.